Por não ter onde morar, as pessoas começaram a ocupar as áreas de encosta sem planejamento, de forma desordenada, originando diversas situações de risco. Para se determinar uma área de risco, a gente leva em consideração dois fatores. O primeiro é o meio físico, que vai englobar a geologia, os solos, a declividade, que é o relevo, e o segundo é o tipo padrão construtivo da moradia. Moradias de baixo padrão construtivo, elas são mais susceptíveis a serem atingidas por um deslizamento de solo. Moradias em alvenaria, elas são menos susceptíveis a serem atingidas por esses processos. Nesse vídeo, a gente vai abordar a questão do meio físico, que mostra que o intemperismo, que é a atuação da chuva, do vento, do sol e das árvores em encosta, juntamente com o processo de ocupação dessas encostas ao longo do tempo, fazem com que ocorram deslizamentos de solo e a exposição de blocos rochosos que vão se movimentar durante o tempo. Com a ocupação das encostas, a população faz escavação no talude natural, dando origem ao talude de corte, popularmente conhecido como barranco. O material escavado é lançado na encosta abaixo, formando o aterro lançado. E assim é feito sucessivamente uma casa em cima da outra. Quando se faz esses cortes, ocorre a desestabilização do solo e com a contribuição da água pode ocasionar esses deslizamentos. Quanto mais próxima a moradia estiver do topo ou da base do talude, maior a chance dela ser atingida por rochas, vegetação e material de construção que estão no talude. E próximo da base do talude, poderá deixar em risco a estrutura da construção. Outro tipo de risco muito comum em nossa região são os rolamentos de blocos rochosos, que são agravados pela ação humana. A desestabilização do solo ou rocha sobre o qual o bloco se assenta altera o equilíbrio estável do mesmo e provoca o rolamento do bloco encosta abaixo. As principais ações do homem que agravam o risco de deslizamento de solo e rolamento de blocos rochosos são o lançamento de água e esgoto no talude e a ausência de rede de drenagem de águas de chuva. Cortes inclinados no talude e com altura excessiva, falta de compactação e uso de material errado nos aterros. A disposição inadequada do lixo, que normalmente é lançado nas linhas de drenagens naturais, aumenta o risco de escorregamento, já que o lixo acumula água, aumentando o peso no solo. Remoção descontrolada da cobertura vegetal e presença de árvores de grande porte e bananeiras. No caso de deslizamento de solo, podemos detectar com o aparecimento de trincas e depressões no terreno, que são os degraus de abatimento, cicatrizes de escorregamento, inclinações de árvores, de postes e de cercas, rachaduras nas paredes das casas, surgimentos de mina d'água e o abaulamento, que é o embarrigamento dos muros. No caso de rocha, podemos detectar, através do espaçamento entre o maciço e o bloco, raízes de árvores penetrando nas fraturas, erosão na base do bloco e blocos soltos e inclinados no talude. Para solucionar o problema, precisa-se realizar obras de contenção, como muros de arrimo e estabilização e desmonte de blocos rochosos. Caso você não consiga solucionar os problemas, existem ações que você e seus vizinhos podem fazer para minimizá-lo. Ao cortar o talude, evite cortar vertical. Ao fazer o aterro, faça sua devida compactação, use materiais de qualidade e não se esqueça da drenagem. Plante vegetação de pequeno porte ou impermeabilize o terreno. Dessa forma, você diminui o impacto das gotas de chuva no solo. Além disso, é muito importante canalizar os esgotos e as águas pluviais e jogar o lixo em um local correto para que a prefeitura possa fazer sua coleta.
Antes de tudo, salve e proteja a sua vida e as pessoas próximas a você. Procure um local seguro caso ocorra enchentes ou deslizamentos próximo à sua moradia. O local de desabamento ou sinistro deverá ser abandonado com rapidez, mas sem correria, e não se preocupem em levar objetos consigo. Caso seu imóvel seja interditado, não volte até que esteja seguro. Não use equipamentos elétricos que tenham sido molhados ou em locais inundados, pois há risco de choques elétricos ou curto-circuito. Ao sinal de perigo, avise imediatamente a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros. Antes de construir, verifique se o terreno está em área de risco mapeada pela Prefeitura. Não construa seu imóvel próximo ao topo ou à base de talude ou próximo a blocos de rocha com risco de rolamento. Não jogue lixo em encosta e canalize adequadamente o esgoto e a água do telhado. Não faça cortes verticais no talude. Não retire a vegetação de pequeno e médio porte do talude e nem plante bananeiras, pois ela cria um bolsão de água que leva ao escorregamento de solo. Execute manutenções periódicas em seu imóvel. Construa com acompanhamento técnico, utilizando mão de obra qualificada, com materiais de qualidade e com autorização dos órgãos fiscalizadores, como o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura.